pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa aula para o Ensino Fundamental 2, a galera aí que está do 6º ao 9º ano, então vamos ficar ligado que a nossa aula hoje vai mandar super bem. A gente hoje vai conversar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é arte urbana. Mas o que será isso de arte urbana? Onde é que será que está esse tipo de arte? Será que a gente encontra isso todos os dias? Será que na minha casa, de onde eu moro, eu consigo enxergar artes urbanas? Bom, para falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa entender que a arte urbana ela é muito ampla, né? A gente tem performance, a gente tem intervenções de dança, flash mobs, a gente tem outdoors, a gente tem uma série de pinturas espalhadas pelas paredes da cidade, dos lugares onde a gente mora, a gente tem intervenções no chão, nas paredes, nos muros, né? Um monte de coisa pode ser arte urbana. Mas será que qualquer coisa vai ser arte urbana? Será que arte urbana é arte? Bom, para falar um pouquinho sobre isso, eu preparei um material para vocês, para a gente se aprofundar um pouquinho num estilo específico que eu gosto muito, que é o grafite, entendendo da história de onde surgiu esse tipo de arte e como é que a gente encontra isso todos os dias aí na nossa rua, às vezes na parede da nossa casa, às vezes perto da minha escola, o muro da minha escola pode ser que tenha um pouco dessa arte do grafite. Então vamos ver como é que isso funciona? Bom, a arte urbana ela é um conjunto de expressões da vida como ela é ou como ela poderia ser. Porque quando a gente não tem aquilo que a gente enxerga, que a gente sonha, a gente pode tentar inventar e criar. Porque a arte permite que a gente faça isso, não é verdade? Aí do lado vocês estão vendo um mosaico com várias fotos, imagens de pinturas, de obras de arte, que falam de vários estilos de grafismo ou de arte de rua ou de pinturas muito diferentes. Pertencem a artistas diferentes que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Mas eu queria começar provocando vocês, trazendo uma reflexão sobre essa imagem. Uma imagem que está numa parede, numa esquina, numa rua qualquer da cidade. E eu queria saber qual será a história por trás dessa imagem. O que será que essa imagem, quando você olha para ela, o que será que essa história está me contando? Escreve lá no chat, compartilha aí com a gente, para a gente trocar essa ideia, tá bom? Não deixa de escrever não. E aí eu vou fazer uma viagem no tempo, para a gente voltar lá atrás no passado que está distante para a gente, num continente chamado África, e especificamente num país chamado Egito, com uma coisa que tem um nome estranho, diferente para a nossa língua, que são os hieróglifos, que são essas inscrições, esses desenhos nas paredes das antigas pirâmides do Egito. Tenho certeza que vocês já deram uma passeada aí por esse universo, já deve ter ouvido falar nas suas aulas de arte. E aí, do Egito Antigo, com esses hieróglifos, que são uma combinação de símbolos desenhados, escritos e que representam cenas aí do dia a dia, a gente vai fazer um salto e vai lá para outro continente, para a Europa, num país chamado Itália, e vai chegar nos grafites romanos. Você sabia que os povos romanos, que aquela civilização já exercitava essa prática de escrever registros simbólicos nas paredes para poder falar sobre guerras, para falar sobre encontros, para falar sobre táticas, né, de lutas, de batalhas. E aí fica essa dica aí, que o grafite surgiu de muito tempo lá atrás. E aí eu vou trazer para vocês uma outra provocação. Produção, corta para mim aqui, por favor. Obrigado. Deixei uma imagem aí que era uma pegada no chão. Não sei se você reparou, eu vou voltar nela daqui a pouco, mas eu queria que você refletisse o seguinte: será que uma pegada, né, o registro do seu pé no chão, colocado num lugar estratégico da cidade, será que isso pode ser considerado obra de arte? Será que isso é considerado uma arte urbana? Será que isso é uma intervenção artística? Volta lá naquela imagem, por favor. Dá uma olhada lá. Que lugar é esse? Aliás, não é só uma pegada, né? Tem um zíper ali, ó, um fecheclé, como alguns conhecem, também na outra imagem da direita. Essas duas imagens são de lugares diferentes na cidade e elas representam um espaço comum. Que espaço é esse? Onde a gente encontra essas linhas tracejadas brancas na nossa cidade? Também escreve lá no chat para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E aí, vou trazer uma outra intervenção artística. Repara nesses dois prédios, é um conjunto habitacional, tem duas crianças aí conversando,
brincando de uma atividade que eu, quando era criança, brincava muito, de telefone sem fio. Mas repara só nessa imagem. Tem um garoto de boné vermelho de um lado e uma menina com uma blusa amarela do outro. E entre eles dois tem um espaço, mas eles estão ligados por uma coisa que está na cidade. Que coisa é essa que está ligando os dois? E por que eu chamo esse trabalho, essa obra de arte urbana, ou chamo isso também de intervenção artística? E aí, corta para mim aqui de novo. Já sei que tem mensagem lá no chat, tem uma galera que está acordada, está esperta, está dialogando, não está de bobeira, escrevendo besteira no chat, está prestando atenção aqui. E vamos lá. O Gustavo diz que sim, que pode ser considerado uma obra de arte, uma arte urbana. Mas por que será, Gustavo? O Matheus também disse sim, a Júlia também disse sim. Por que será, Matheus, Gustavo, Júlia? Por que será que uma pegada colocada lá no meio da rua para simbolizar aquela faixa de pedestres, por que eu chamo isso de intervenção artística? Vamos refletir sobre isso. Volta lá na imagem de novo. A gente tem várias imagens para ver hoje. Saindo lá das duas crianças brincando. Outras duas intervenções muito bacanas aí para a gente poder olhar. Repara que na imagem da esquerda, esse é o muro de uma casa na cidade, lá em Pernambuco, se eu não me engano, essa obra foi feita. Repara que dentro da casa tem uma árvore. E no muro dessa casa, alguém pintou a imagem de uma mulher negra com um turbante bonito. E essa árvore deixa de ser árvore para ser o quê? Se eu pensar que essa imagem, como um todo, né, ela representa uma coisa para mim. O que a árvore é nesse lugar aí dessa imagem? E na imagem da direita, tem uma menininha ruiva ali, ó, com um regador verde. Ela está literalmente regando uma árvorezinha, né? Que na verdade é uma árvore grande. Essa menina está pintada maior do que a árvore, no muro de uma casa. Está reparando? Por que eu chamo essas duas imagens de arte urbana ou de intervenção artística? Vou voltar aqui para o chat, já sei que tem mais gente lá falando comigo. A arte urbana é como se fosse artes de rua? É uma pergunta da Raira, acho que é assim, espero que tenha acertado seu nome. Sim, arte urbana, urbano significa que a gente está num espaço urbano, né? No perímetro urbano. Significa que a gente está vivendo na parte mais urbanizada da cidade. Muitos prédios, muitos carros, muitas ruas, muito comércio. E às vezes, em alguns lugares, a cidade ela é muito cinza. Não sei se vocês já perceberam isso, mas em alguns lugares a cidade é muito cinza. Tem muita parede branca, parede cinza, parede preta. Alguns artistas, quando olham para essas paredes cinza, preta e branca, conseguem imaginar naquelas paredes algumas intervenções para dar um colorido a mais, para dar um símbolo a mais, para dar uma vida, uma história para aquele lugar. Às vezes um beco, se você estiver perto da sua casa, na minha casa tinha duas ruas que se juntavam e faziam um beco, assim, né? Ficava muito escuro. E eu lembro que eu com os meus colegas na minha infância, a gente decidiu pintar uma imagem nesse beco para deixar ele um pouco mais colorido. E a gente começou a brincar ali quando a gente era mais novo, porque a gente entendeu que aquele espaço ele poderia ficar mais bonito, mais interessante, se ele ganhasse mais vida, mais cores, mais histórias, né? Já fica com isso na cabeça, porque pode ser uma sugestão, uma atividade no final da nossa aula. Vou voltar lá para as nossas imagens. E aí, como eu estava falando antes, né? Aí trouxe a menininha e a mulher negra pintada na parede. E aí, eu trouxe 3 exemplos de artistas muito famosos aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo. Esse primeiro é o Eduardo Cobra. Para quem já visitou o centro da cidade, lá naquela região ali do Porto, onde passa também o VLT, tem um Museu de Arte do Rio. Ali tem um monte de painéis enormes, grafitados por esse artista brasileiro. O Cobra começou a sua carreira como artista de rua, como alguém já identificou aqui no chat, e depois ele se tornou muralista. Muralista é um artista que pinta murais grandes, né, e bem coloridos, no caso do Cobra. Esse mural especificamente, ele leva o nome de Povos Nativos dos 5 Continentes, pintados na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro. Quem não conheceu, vale a pena dar uma passadinha lá, hein? É bem bacana. O segundo artista, na verdade são 2 artistas, são chamados de os Gêmeos. Os Gêmeos fazem intervenções em diversas cidades no mundo. Essas intervenções misturam grafite, pintura, paisagem urbana, paisagem natural e muitas cores. Com esses personagens que têm uma cara amarela e roupas super coloridas,
que vão ganhando formas e cores na cidade inteira. Os gêmeos, como eles são chamados, né? Mas o nome deles de verdade é Otávio e Gustavo. Os dois são Pandolfo, né? Como sobrenome. Eles são de São Paulo e nasceram na década de 70 lá. São dois artistas muito conhecidos no mundo inteiro. Por fim, e não menos importante, eu trouxe um amigo meu. Eu falei para ele hoje de manhã que faria uma homenagem ao trabalho dele, que é incrível. O nome dele é Pablo Fernandes. O Pablo é um artista de rua, é grafiteiro, é jogador de basquete e desenvolveu durante a pandemia. Olha só, corta para mim, produção, acho que é melhor falar com a galera olhando olho no olho. Depois eu volto para a imagem do Pablo. O Pablo, durante a pandemia, decidiu que, como ele não pode ir para a rua para poder fazer os seus grafites, durante um bom tempo ele ficou 100% do tempo em casa, o Pablo começou a estudar uma forma de fazer os seus grafites em casa, usando, que eu trouxe para vocês como exemplo, uma folha de papel em branco e canetas coloridas. No meu caso aqui eu peguei uma caneta vermelha. O Pablo decidiu começar a pintar no papel branco o que ele imaginava para um grafite numa parede fora da sua casa. E aí, mais do que isso, ele criou uma outra ideia. Ele pegou, em cima desse papel branco, imprimiu uma fotografia em preto e branco. Eu sei que a gente não costuma mais imprimir foto hoje em dia, muito menos em preto e branco, né? Mas fica aí uma dica para quem tiver essa possibilidade. O Pablo começou a pegar essas fotografias em preto e branco, e começou a pintar por cima delas. E aí o resultado é uma pintura que a gente chama de afrofuturista. Ele toma como exemplos personalidades da cultura pop, da cultura brasileira, afro-brasileira. E aí esses personagens vão ganhando vida, formas, cores super diferentes. Pode voltar lá, por favor? Repara só na imagem que a gente tem aí do Pablo, que ele pintou. Quem reconhece essas duas mulheres aí pintadas, já homenageando aí o Dia da Mulher? A da esquerda é muito conhecida internacionalmente, as duas são, mas a da esquerda está mais próxima da faixa etária de vocês. Tenho certeza que vocês conhecem várias músicas dela, eu particularmente gosto muito. E a da direita é um grande símbolo da música popular brasileira, de muitos anos de luta pela cultura popular brasileira, pela música popular brasileira, que é Elza Soares. A da esquerda, quem acertou, escreve lá no chat pra gente. Vamos ver quem acerta lá. E aí, eu queria concluir a aula de hoje trazendo uma provocação que é: se a arte de rua está na rua, se eu fizer ela dentro de casa, ela deixa de ser arte de rua? Será que tem a ver com o espaço em que eu faço a arte? Ou tem a ver com a forma como eu produzo essa arte? Será que se eu fizer um grafite no papel, no meu caderno em casa, eu posso chamar esse grafite de arte urbana? Será que se eu colocar esse grafite pendurado no varal da minha mãe, de presente lá para ela, eu posso chamar isso de intervenção artística? O que você acha dessa ideia? De preparar algumas obras de arte feitas por você no seu caderno ou na sua folha em branco e sair espalhando arte para dentro da sua casa. Ou se você não é bom com desenho ou com as palavras, porque o grafite também pode ser com palavras, com letras desenhadas, né, como os egípcios faziam na antiguidade, por exemplo. Se você não tem essa habilidade, você pode pensar outros tipos de intervenção artística. O seu corpo em movimento pode ser uma obra de arte, né? A sua palavra em movimento, uma poesia cantada, uma batalha de poesias na sua sala, pode ser uma forma de expressar suas emoções, seus sentimentos, sua arte urbana. Bom, fica aí a dica. E no momento que a gente puder se reencontrar, né, no momento que a gente puder voltar para a segurança da sala de aula, com todo mundo podendo se ver, a gente leva essas ideias para outros lugares, para outros muros, para encher essa cidade, encher a nossa casa, nosso coração, nossa mente de coisas bonitas, coloridas e que preservem as nossas vidas. Ok? Beijo grande para vocês, se cuidem e até a próxima aula.